Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora mais uma vez, né? Outra terça-feira. Nós estamos aqui na ISCM para mais um bate-papo da ISCM, né? Hoje o tema é sobre uma coisa que está repercutindo aí durante diversos dias, né? Tem diversas lives rolando, diversas músicas sendo cantadas, diversas músicas sendo compartilhadas, e a gente vai poder tentar ver essas músicas hoje à luz da Bíblia, né? Então é por causa disso que o tema hoje nós iremos tratar aqui em mais um bate-papo do ISCM, é o cristão e as músicas seculares, né? A gente vai dividir basicamente dois momentos, né? No momento maior de contextualização, por entender que esse tema é um tema que abrange diversas outras áreas, né? Então a gente sabe que o tema aqui de hoje é o cristão e a música secular, né? Mas de uma forma bem geral, isso trata muito sobre os tipos de manifestação de artes que nós temos hoje, né? Então a gente vai tentar contextualizar isso aqui, né? Ver alguns fundamentos bíblicos disso de uma maneira geral, para que depois nós possamos, em um segundo momento, né, analisar e ver o aspecto da música cristã, da música secular na vida de um cristão, né? E a gente vai poder ver isso de uma maneira bem já minuciosa, né? Uma vez que a gente já vai ter vendo todo o panorama de uma forma bem abrangente. Mas então, pastor, sem perder mais tempo, né? Sem perder mais tempo, e para que a gente possa ver, com o intuito ainda de contextualizar, como a gente falou aqui, como é que a gente pode encarar todas as manifestações artísticas, né? Como a gente está falando, a gente sabe que a música está inclusa dentro disso, né? As manifestações artísticas à luz da Bíblia, né? Como é que a gente deve se portar? Qual o objetivo, né, da arte em si, da manifestação dela, à luz da Bíblia? Como é que a gente encara isso? Onde é que a gente pode tirar exemplos disso na Bíblia, para que a gente possa tomar como exemplo para a gente, né? Muito bem. É interessante, meus irmãos, nós podemos começar por essa contextualização, porque muitas vezes você trabalha essa questão da música secular, como nós colocamos como tema do nosso debate, e às vezes você não amplia a sua visão para que, na medida em que você tem essa compreensão mais ampla, você possa justamente descer aos detalhes, que é justamente o que a gente vai tentar fazer com a graça de Deus na noite de hoje. Então, quando nós consideramos a questão da arte, nós percebemos que ela faz parte, diretamente falando, da história da humanidade. Enquanto o ser humano é ser humano, e a gente vai vendo isso pela história secular e também pela própria história bíblica, essas manifestações artísticas, elas sendo de fato evidenciadas na vida e na história da humanidade. É a questão da literatura, que é uma expressão artística, é a questão da pintura, é a questão da escultura, é a questão da dança, é a questão da música, é a questão do teatro e, por não dizer, do cinema. Aqui fazendo uma retrospectiva geral das 7 artes, né, vamos assim dizer, que estão diretamente relacionadas à vida da humanidade e que também se relacionam com a história do povo de Deus e até mesmo com a história da revelação. Por exemplo, quando a gente trabalha a questão da literatura em si, o próprio livro sagrado, ou seja, a própria Bíblia Sagrada, é uma exemplificação desse fato. Nós temos uma obra literária nas nossas mãos. E que obra literária é essa? É a Bíblia. Quando você vai ver, por exemplo, a questão das pinturas, e quando você vai considerar a história do cristianismo, sobretudo nos primeiros 100 anos, você observa que era uma das formas dos cristãos se expressarem, inclusive pintando gravuras acerca das suas reuniões, acerca dos símbolos centrais do cristianismo, como é o caso do peixe, né, que era como que um identificador dos cristãos. Quando você vai ver a questão mesmo do teatro, você não vai observar isso em termos de história da igreja, mas quando Cristo, por exemplo, faz aquela censura aos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, a palavra hipócrita ali era atribuída aos atores, que faziam parte de toda aquela cultura grega, na qual, de certa forma, foi inserida a história do Novo Testamento. Então, não dá para a gente dissociar essas duas coisas, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. A gente vai observar as expressões artísticas, não só fazendo parte da humanidade, o que é natural, mas também fazendo parte até mesmo da história da revelação. Quando nós nos lembramos, por exemplo, da questão da dança, a gente vai ver essa questão inserida dentro da história do povo de Deus, o exemplo de Miriam, aí no aspecto positivo, como uma demonstração de vitória, mas também a gente vai ver no sentido negativo, quando o povo de Israel se desviou da palavra, fez para si um bezerro de ouro, e uma das coisas que eles estavam ali fazendo de errado, que terminou gerando a ira de Deus, foi que eles estavam se dando a dança que
que de certa forma era uma maneira de adorar os deuses pagãos. Então há toda essa mistura em relação às manifestações artísticas, não só no caráter positivo, mas também no caráter negativo dentro do povo de Deus e também em relação às outras civilizações, ou melhor dizendo, às outras nações. Então a gente precisa ampliar, pelo menos no primeiro momento, a nossa compreensão para que a gente possa se deter no caso específico da música, tirando, é claro, as nossas conclusões. Então, quando a gente fala dessa questão artística, a gente vai ver um amplo leque que se mostra diante de nós através daquilo que a gente vê na história da humanidade, em especial na história do povo de Deus. Perfeito, eu acho que gera até uma dúvida aí agora, né? Quanto se eu consigo fazer uma aplicação bem interessante aí da dança, né, em dois sentidos, né, em um sentido do qual de fato agradava a Deus e outro não, né? Mas aí então a gente se pergunta, né? E a gente vê hoje muito a dança, né, por vezes, né, sendo dita como algo secular, como algo que não deve ser a par de Deus, né, e tudo mais. Como é que a gente deve ver tudo que é secular ou dito que é secular, ele de fato é mundano? Como é que a gente consegue ver que tudo que é dito que é secular, que não glorifica, que é feito pelo homem, ele de fato é mundano, ele tem essa dicotomia, né, essa separação entre um e o outro, ou não, né? Exatamente. Veja, quando a gente trabalha nessa questão, e é bem interessante a gente poder realmente fazer essa visão mais ampliada, é porque tudo quanto nós vemos, conforme nós demonstramos, né, nessas manifestações artísticas, aqui não chegando em si na sua resposta ainda, mas para contextualizar. Quando nós observamos essas manifestações artísticas e o posicionamento que nós devemos ter como cristãos, nós devemos observar que, da mesma maneira que você toma uma posição em relação a uma destas demonstrações, automaticamente você vai ser obrigado a ter o mesmo posicionamento em relação às demais. Hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar em relação à questão musical. A gente vai ter aí uma visão, um entendimento em relação à nossa postura quanto àquilo que é mundano, quanto àquilo que é secular. Então, acredito, para que nós sejamos coerentes com a nossa posição, que em relação às demais demonstrações artísticas, a gente possa manter também o mesmo comportamento. Então, será incoerente de nossa parte se nós tivermos uma visão determinada em relação à música em si e tivermos uma posição diferente em relação às artes plásticas, em relação à questão da literatura, em relação à questão das artes cênicas. Então, tudo está envolto no mesmo assunto, artes, só que nas suas ramificações, mas o princípio que a gente utiliza para um, automaticamente a gente também deve utilizar para os outros, porque aí a gente vai manter o discurso coerente com aquilo que nós estamos defendendo. Então, em relação ao tema do que seja secular, do que seja mundano, e no que diz respeito ao tema que foi escolhido, nós já, de certa forma, especificamos, né, a questão da música secular, porque, via de regra, às vezes a gente tem uma tendência de misturar esses dois conceitos, ou seja, o que é mundano é secular e o que é secular é mundano. Mas será que é assim? Eu, particularmente, vejo que não. Veja, o que é mundano é tudo aquilo que contraria os princípios que nos são ensinados e que nos são colocados na palavra de Deus, pegando até mesmo aquele conceito joanino, ou seja, do apóstolo João, que nós não devemos amar o mundo, nem tampouco as coisas que estão no mundo. Ali, mundo, conforme João coloca, são os sistemas de valores, os pensamentos, as posturas que se chocam frontalmente com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é mundano, ou seja, de tudo aquilo que se opõe abertamente à palavra. Então, quando você trata dessa questão, é necessário você fazer essa divisão. Daqui de um lado, você vai encontrar o quê? Esses aspectos mundanos e a palavra mundo sendo aplicada nesse sentido, tudo aquilo que contraria os princípios do Evangelho. E o que é secular? Dentro daquilo que a gente vai trabalhar, é tudo aquilo que não faz parte do contexto religioso, tudo aquilo que não faz parte do contexto da religião. Então, ele é necessariamente mal? Não. Por quê? Porque, de certa forma, ele não é a mesma coisa de uma coisa, ele não é a mesma coisa de algo mundano. Então, é necessário a gente poder fazer essa mundano distinção. No sentido de sistema de valores, já se fala. Exatamente. Entendeu? Então, quando nós falamos algo mundano, algo contrário com a palavra, algo secular, algo que não faz parte do contexto religioso, do contexto da religião. Porque colocar essas duas coisas como que sinônimas, isso vai gerar uma confusão muito grande, até mesmo para a gente poder distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Ok?
como é que a gente consegue ver assim de uma forma mais prática e mais nítida aquilo que um cristão, né, poderia fazer uso, mesmo sendo mundano, né? Esse objeto ele fosse mundano, mas que fosse permissível, né? A gente tem algum exemplo disso. Eu lembro que o próprio Paulo, né, quando está pregando lá, ele utiliza, né, diversos argumentos lá em Atenas, né, sobre filósofos, para poder contextualizar e expandir o evangelho com algo que não é tão de Deus, né, que o povo fala assim, né? Estava utilizando a própria cultura naquele momento lá para poder disseminar o evangelho, né? A gente também deve encarar dessa maneira, né? E até que ponto a gente pode fazer isso, né? É muito interessante essa observação que você fez. Quando a gente trabalha essa questão de Paulo, está lá em Atos 17, né? Quando ele está pregando lá no Areópago. Então, ele vai fazer menção lá de 3 poetas que faziam parte da cultura grega, quando ele vai falar sobre a questão de Deus. Inclusive, ele pega essa poesia que estava, no seu sentido primário, sendo atribuída a Zeus, que era o deus dos deuses dentro da mitologia grega. Então, ele cita Cleanto, ele cita Arauto, ele cita Epimênides, naquela pregação que ele faz lá em Atos 17. Então isso mostra o conhecimento amplo que Paulo tinha, inclusive o conhecimento filosófico, literário, cultural, e como ele usou desse conhecimento, inclusive para introduzir o evangelho. Então ele pegou algo que fazia parte do contexto secular, entendeu? E trouxe para a realidade como que uma introdução daquilo que ele queria fazer quanto à pregação da palavra. Então, é por isso que a gente tem que fazer essa distinção do que seja mundano e do que seja secular. Não significa dizer que tudo aquilo que é secular é bom, mas também não significa dizer que tudo aquilo que é secular é ruim. Com o mundanismo, não. Tudo que ele tem não presta. Tudo que ele tem contraria o evangelho. Então, apenas essa divisão que vai fazer uma grande diferença para a gente ter uma posição mais equilibrada. Uhum. Eu acho que, assim, eu vejo, né, que tipo... essa divisão, né, ela se baseia muito em 2 diretrizes, né, que aqui e acolá a gente escuta sempre ser mencionada, que é a graça comum de Deus, né, que por vezes é disseminada a todos os homens, né, e dela não há distinção, né, a graça comum de Deus. E por outro lado a gente tem a queda humana, né, a gente tem a graça comum disseminada aos homens, e também a gente tem a queda do ser humano lá, né? E a gente sabe que meio que isso é uma balança, né? Um tentando equilibrar, o outro puxando. A gente, como cristão, a gente sempre vive muito nisso, né? Eu sinto que a gente sempre vive muito nisso para tentar fugir dos extremos, né? Mas como é que a gente consegue equilibrar essa balança? Porque aqui acolá a gente é muito tendencioso, né? A tomar um posicionamento mais para um do que mais para outro, né? Então, até para definir para o pessoal, né, o que seria a graça comum, né, e a queda do ser humano, para a gente colocar na balança e ver o argumento sobre isso. Aí, como é que você definiria também isso? Muito bem. A compreensão dessas 2 doutrinas, que foram aqui mencionadas pelo nosso irmão Lucas, elas são de fundamental importância para a gente poder entender corretamente a visão daquilo que seja mundano, daquilo que seja secular, e a nossa qualificação, a nossa compreensão, melhor dizendo, acerca dessas coisas. Então, o que é que nós observamos? O registro bíblico da queda do homem, ou seja, quando ele abraça o pecado e todos os desdobramentos negativos que se gerou na vida humana, tanto no sentido espiritual, como também relacionado a outros aspectos. Mas a grande questão que fica a queda anulou toda a questão do homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, porque esse é o registro que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, que o homem ele foi feito conforme a imagem e semelhança do seu Criador. Então, chegamos a Gênesis capítulo 3, o homem cai, é introduzido o pecado no mundo, ele sofre as consequências do pecado, e a grande questão que fica será que ele perdeu por completo toda essa imagem, toda essa semelhança com a qual Deus lhe fez? Não. Inclusive, havia um grande servo de Deus, não sei se foi Calvino, está aqui me fugindo na memória, diz que a imagem do homem, a imagem divina, a imagem e semelhança divina no homem, ela não foi de um todo destruída, ela ficou quebrada como um espelho. Mas a gente consegue, mesmo que através de alguns cacos, conseguir visualizar algo de Deus nos homens, mesmo depois do pecado. Algo que traga questões no aspecto moral, algo que traga questões no sentido da capacidade que ele vai ter. Então, isso é o que nós entendemos da queda em si,
e dos desdobramentos que a queda teve, mas não no sentido de extinguir completamente a imagem e semelhança de Deus na vida do homem. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo é o que nós chamamos de graça comum, dentro daquela classificação que a gente faz: graça especial, que é o favor merecido de Deus para a salvação, e a graça comum, que são os favores que Deus ele derrama na vida da humanidade, independentemente da salvação. A própria natureza que está à nossa disposição, com as suas estações, é uma demonstração dessa graça comum de Deus. O sol nasce para todos, para ímpios e bons. O próprio Cristo falou isso lá no Sermão do Monte. Da mesma forma, Deus dota as pessoas, mesmo aquelas que não servem, mesmo aquelas que foram afetadas, em virtude de todas terem sido afetadas pelo pecado, com alguns dons, com alguns talentos, com algumas capacidades, e que isso ainda faz refletir um pouco da imagem, da semelhança de Deus. Afetada pelo pecado? Com toda certeza, mas não de um todo extinta. Então, quando você tem essa compreensão, isso lança luz para uma posição mais equilibrada, inclusive no que diz respeito às artes ou às aptidões artísticas que nós observamos nos homens, dentro daqueles conceitos de tipos de artes que a gente falou logo na parte inicial do nosso programa. Eu estava lembrando aqui sobre um episódio que aconteceu, né? Eu estava até com minha irmã, a gente estava andando de ônibus assim, e a gente estava olhando uma pintura. A gente passou umas 2 vezes por lá e tinha um senhor que estava desenhando algo na parede, né? Ele desenhava, você via a habilidade que ele tinha para fazer aquilo, né? Ele fazia aquilo com uma habilidade bem tremenda, muito boa, muito grande ali. E quando aquela pintura foi terminando, né? A gente sempre, caramba, ele sabe desenhar muito bem. Quando ele foi terminar a pintura era uma lata de cerveja, né? Com pessoas, né? Lá. E a gente olhou assim, oxe, caramba, ele tem um dom tão grande para fazer algo tão belo, mas a queda estava lá, né? Exatamente. A queda estava lá e estava em todos os homens, né? Então a gente, acho que foi bem nisso aí, né? Só que aí a gente tem um problema, pastor, que eu particularmente vejo muito, né? Principalmente a gente jovem assim, né? A gente sempre tenta fazer isso, né? A gente quer fazer algumas coisas, né? E acaba dizendo assim, às vezes vê o princípio tá errado, né? Talvez aparentemente errado, e a gente se confronta com algo que a gente acaba atribuindo a graça comum para dizer assim, não, Deus agracia, permite que aquela pessoa faça isso, permite que uma pessoa lá cante tal música belíssima e tudo mais, só que ele tem uma voz bela, aquela pessoa tem uma voz bela, só que o conteúdo dela não é tão bonito, né? E a gente acaba apelando muito para a graça comum. Isso em todos os meios artísticos, né? Como a gente está tratando aqui de forma mais geral, a gente olha para aquela arte, né? E diz, aquela arte é bela. Não, Deus deu capacidade daquela pessoa e tudo mais. Mas e aí, né? Como é que a gente fica o fato da queda e da graça comum? A gente acaba querendo colocar muito por fato da graça comum, né? Para justificar diversas outras coisas, para ter a liberdade de fazer, né? Como é que a gente se porta quanto a isso? Um parâmetro que eu acho muito coerente e correto para a gente poder fazer, e assim você consegue diferenciar essas duas coisas, é sempre atentar para o conteúdo. Pegando o exemplo que você citou, né? Do pintor lá com a capacidade ímpar de fazer alguma coisa que para nós, no sentido costumeiro, é impossível, né? Eu, por exemplo, não sou muito dado à arte, né? Nem canto, nem pinto, danço, pior, enceno, aí nem se fala, porque vejo que em todas essas áreas há um dom, uma aptidão. E isso é o quê? É a graça comum de Deus estendida às pessoas, inclusive aquelas que estão em pecado. Agora, esse é um lado da questão. O outro lado da questão é o quê? Uma vez que as pessoas foram atingidas pelo pecado e não foram restauradas pelo Evangelho, aquele dom, aquela capacidade que Deus lhe deu, infelizmente, em muitos momentos, vai ser usado para externar o quê? O seu próprio pecado. Percebem como as duas coisas elas andam juntas? Porque ninguém tem alguma capacidade boa inerente a si mesmo, não. Isso é sempre dom, dádiva que Deus nos concede. Agora, a natureza daquela pessoa, em virtude de ter sido afetada pelo pecado, vai externar, em boa parte do tempo, essas demonstrações pecaminosas, inclusive através dos dons e dos talentos que Deus a concedeu. Então, como é que a gente consegue distinguir as coisas? Como é que a gente consegue ter uma visão correta? Aquilo que eu sempre chamo, tendo um espírito crítico. Então, você não pode esquecer que a capacidade em si foi um dom de Deus, mas também você tem que considerar que ela vai se manifestar, via de regra, de maneira pecaminosa. Qual é o parâmetro que eu uso? A palavra. Qual é o parâmetro que eu uso? A lei de Deus. É alguma coisa que está ofendendo a santidade de Deus? É alguma coisa que desfaz dos padrões morais absolutos de Deus que a gente vê lá no Decálogo? Se sim, você já pode descartar. Se não, você tem a obrigação de apreciar. Por quê? É algo belo, resultado da graça de Deus, e que deve chamar a nossa atenção
não só para a existência, mas para o poder do nosso próprio Deus. Então, é com essa crítica, sempre fazendo a comparação com aquilo que a gente tem na palavra. Pegando mais uma vez esse exemplo que você citou, no caso do pintor lá que faz um desenho em relação à cerveja. Então você vai observar o que ali? Contrariando a lei de Deus. O dom é positivo, dado por Deus, aplicado de maneira correta, porque fere a sua lei, logo deve ser o quê? Descartado. O dom em si, não. A maneira como ele foi demonstrado. Porque essa mesma pessoa, em um outro momento, ela pode pegar esse mesmo dom e fazer alguma coisa que glorifica a Deus. Então, vai ser descartado porque no primeiro momento ela utilizou o dom de Deus de maneira inadequada? Não. Então, cabe a nós usarmos aquilo que eu chamo de espírito crítico, ou seja, avaliar tudo à luz das Escrituras Sagradas. Existe um outro ponto, né? E é bem interessante aí, que eu acho que já acaba batendo aí também, porque é comum também a gente para dizer assim, eu não quero pecar, então vou evitar fazer qualquer tipo de coisa. E aí a gente acaba adotando meio que extremos, né? A gente diz assim, isso aqui é sagrado e isso aqui é profano, né? E isso lembra muito tempo como era antigamente, né? Então você lá, isso é sagrado, isso é profano. Esse tipo de comportamento por parte de muitas pessoas que adotam isso, né, para fugir do pecado, né? E por vezes, né, eu vejo que eles acabam atribuindo a própria obra de Deus, né, graça de Deus sendo derrubada a próprio Satanás, né, dizendo que isso é fruto do pecado, quando a queda, né, e o desvio sim, mas isso não. Como é que a gente se porta com pessoas que geralmente adotam esses extremos, né? E não, porque é até mais fácil para a gente adotar esses extremos do que ficar pensando sobre cada caso, né? É porque o ser humano, ele tem uma tendência muito grande de rotular as coisas. E eu sou inimigo desse tipo de eu sou inimigo desse tipo de procedimento, de você rotular. Ou seja, você colocar ali uma marca, sem ao menos considerar a coisa em si e já taxar daquela forma. E via de regra, quando você age assim, você age de maneira como nós chamamos de binária. Ou é certo ou errado, ou é de Deus ou é do diabo. Então, às vezes a gente não consegue ver o meio termo nessa questão. E esse é o problema. Por quê? A gente sempre procura, eu vejo que existem as exceções, mas a gente sempre procura rotular aquilo que é bom, aquilo que é sagrado, colocando alguma coisa relacionada a Deus e a sua palavra. Pronto, ali é o selo de qualidade daquilo que a gente faz como uma coisa certa, quando na verdade não é. Eu me lembrei aqui de um exemplo que aconteceu com Lutero. Lutero conversava certa vez com um sapateiro que havia se convertido, havia se voltado para o Senhor, e aí o sapateiro chegou para Lutero e disse o que é que ele deveria fazer, como é que ele deveria proceder para que de fato ele agradasse a Deus na sua profissão. Ele deveria desenhar cruzes, por exemplo, nos sapatos que confeccionava. Lutero disse não é necessário você fazer isso. Você fabrica um sapato com qualidade, venda-o por um preço justo e dessa forma você estará glorificando a Deus. Então, necessariamente, aquele conselho de Lutero envolveu alguma coisa relacionada a Deus, o seu nome, mas envolveu o caráter de Deus, a questão da justiça, da equidade. Então, é assim que você sai desse pensamento binário, né, de querer sacralizar as coisas, tudo que você faz, dando um verniz de espiritualidade quando você coloca Deus no meio. Às vezes não precisa fazer isso. Quando você reflete o caráter do nosso Deus, a sua santidade, mesmo não citando o seu nome em si, você já está glorificando, porque isso está revelando traços da santidade do nosso Deus. Voltando ainda para fechar essa parte de contextualização, né? Outras áreas também que extrapolam a própria arte, né? Que a gente também tem o envolvimento de diversas pessoas, né? De não cristãs que produzem isso com seus dons, né? E aí a gente lembra lá de Gênesis, né? Da família, né? Eu esqueci agora a família não. De Caim? A família de Caim, né? Lameque. Você vê toda aquela... A genealogia, né? De Caim lá. E quando você se depara com aquilo, a gente meio que começa a se questionar. Rapaz, olha o que os ímpios fizeram, né? Olha o que os ímpios fizeram, né? E a gente vê diversos aspectos como eles mesmos criando instrumentos que a gente usa hoje para cultuar a Deus, né? E a gente olha aqui na descrição lá do texto, né? Acho que é no versículo 19, ele começa falando lá do primeiro poligâmico lá que acontece, e no final ele termina também falando de um erro de assassinato dele. Mas no intermédio disso aí, você vê pessoas, né, que também não acreditavam em Deus, construindo coisas, né, que são utilizadas por nós mesmos, né?
a gente está aqui hoje, né? Toda a tecnologia, a infraestrutura que a gente tem aqui hoje, não só foram crentes que desenvolveram, né? Então é bem nesse sentido aí, eu acredito que se manifesta a graça comum de Deus, né? Pronto, aí é justamente nesse ponto, e agora foi bom porque você trouxe um exemplo bíblico que a gente consegue fazer a distinção daquilo que seja mundano e daquilo que seja secular, daquilo que fere em si, né, a palavra de Deus, que ofende diretamente a sua santidade, e aquilo que sai do contexto religioso, mas faz parte da nossa vida cotidiana. Nessa questão mesmo, está lá em Gênesis capítulo 4, quando nos é narrada ali a descendência de Caim, a gente vê que aquela descendência, que era uma descendência rebelde, que era uma descendência insujeita a Deus, a partir do seu patriarca, ou seja, a partir de Caim, fazendo coisas que até hoje nós utilizamos, até hoje nós experimentamos. Por exemplo, a primeira cidade fundada foi fundada por Caim, e ele chegou lá e a nomeou com o nome do seu filho. Então as pessoas viviam meio que em tribos, né? Era uma sociedade um tanto quanto tribal, nessa visão de cidade que a gente tem hoje, né? Depois gerando em metrópoles e assim sucessivamente. Isso tem sua origem onde? Em Gênesis. Por quem? Pelos descendentes de Caim, ou seja, uma nação e uma descendência que aborreceu a Deus e contrariou a sua palavra, inventando coisas boas que hoje nós usufruímos. Aí você vai ver, como você citou, a questão da invenção dos instrumentos musicais, também parte dele. A questão bélica, a formação, a criação das armas, também partem dele. Então, veja como isso acontece. Pessoas que não temiam a Deus, fazendo coisas que aos olhos humanos são boas, agora vai depender da aplicação em si. Agora, a invenção em si, você não pode descartar, como uma capacitação dada por Deus, uma capacitação dada para o Senhor, que de certa forma nos beneficia. Vendo aqui essa questão dos que estão nos acompanhando, né? O Facebook, talvez muitos não saibam, mas o inventor do Facebook era ateu. Mas isso torna o Facebook alguma coisa praguejada, alguma coisa demoníaca? Talvez não, porque a gente utiliza muito, né? Então, é essa questão de você não ter o pensamento binário. Tudo aquilo que não tem Deus no meio é do cão, é do diabo. Talvez não. Então, é preciso se analisar as coisas. Como eu sempre gosto de dizer, a gente tem que ter espírito crítico, tem que analisar tudo, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, acho que e fica só a dica, desculpa aqui, Lucas, leiam depois Gênesis capítulo 4, e vocês vão ver como eram arteiros, né? Os descendentes de Caim. Fizeram cidade, criaram os instrumentos musicais, pecuária, isso por causa da questão da criação de gados, os instrumentos bélicos, ou seja, as armas. Então a criação em si, ela não é má, mas ela pode ser aplicada de maneira negativa. Aí onde a gente tem que fazer a distinção. Aí você pode perguntar, vocês estão falando e nada de chegar em música, porque a gente está lançando as bases, porque vai ser o mesmo princípio. E entendido esse aspecto, o resto fica muito mais fácil de poder compreender, ok? Perfeito. Desculpa aí as inserções. É que a gente faz assim mesmo. Mas aí agora sim, pessoal, agora sim a gente chegou lá no foco, né? A gente vai tratar sobre música, né? É pecado ouvir Sandy Júnior, Roberto Carlos, né? Tão bonita aquelas músicas, Siridan, né? O que a gente pode fazer com um negócio desse? É agora que a gente vai responder, né? Então vamos lá, pastor. Primeiro, né, uma vez que a gente viu tudo isso aí, que existem esses fundamentos, né? Essas duas diretrizes daquilo que a queda fez com o ser humano, e a gente vê a graça comum, né, atuando também. A pergunta que nos surge é: como é que a gente pode classificar, né, inicialmente, como é que a gente pode classificar o que seria uma música mundana, né, uma música secular, uma música mundana, e como o cristão se inseria nisso, né? Como é que a gente classifica uma música e diz assim, será que o cristão pode usar essa música, né? Como é que o cristão vai se relacionar com essa música? Deixa eu só fazer um outro adendo para você voltar com essa pergunta, que talvez explique bem a situação que a gente está vivendo. Me veio à mente agora, estava até conversando em casa antes de vir, e agora acabei me lembrando, principalmente no contexto do Brasil. Eu não vou falar de outros países não, porque eu não tenho conhecimento. Vamos falar do caso do evangelicalismo no Brasil, do evangelho no Brasil. Infelizmente, o que é que acontece na nossa sociedade? Com algumas exceções. Essa questão artística, infelizmente, a igreja delegou ao mundo. A igreja, infelizmente, delegou a questão artística ao mundo. Por quê? Por causa dessa separação, sagrado e profano. Então, se eu não fizer algo que tenha Deus no meio, eu não posso me intitular como servo do Senhor. Então, a gente vive um tanto quanto no gueto, dentro da igreja ali, né, em si mesmado, no nosso próprio grupo. E o que foi que a gente fez? Pegou toda essa questão artística e delegou para os ímpios. Os ímpios
entendeu? Influenciados pela natureza pecaminosa, perverteu completamente. Então é por isso que quando você fala em arte, para um cristão a pessoa se assusta logo. Hoje em dia é difícil pensar em alguma coisa boa, né? Exatamente. Quando você vê a arte, não, isso é alguma coisa mundana, isso é uma coisa carnal. Mas na verdade não era para ser assim. Nós, como cristãos, deveríamos estar influenciando essas áreas, influenciando na literatura, influenciando na música, influenciando nas artes plásticas. Por que não? Por que não? Então, em virtude da gente ter se omitido de exercer o nosso papel, pela falta de uma cosmovisão bíblica, a gente vive nessa situação. E repito, é uma questão, de certa forma, localizada. Porque quando você vai ver, sobretudo a história da igreja, em especial naquele período reforma, pré-reforma, você vai ver que as artes, elas estavam diretamente relacionadas ao cristianismo. Veja os grandes quadros que a gente observa. A própria Capela Sistina, lá no Vaticano, foi feita por Leonardo da Vinci, entendeu? Então, um pintor, um excelente pintor, as gravuras que ele fez lá no Vaticano. Então isso mostra que naquele momento existia essa relação arte-igreja e era benéfico. Infelizmente hoje se separou. E a gente vive nessa situação, onde quando se fala de arte, o cristão já fica logo com a orelha em pé, vai vir coisa errada por aí. Mas a culpa, na verdade, é nossa, porque nos omitimos de exercer o nosso papel. Então, eu estava pensando sobre isso, e me veio à mente agora, porque talvez essa realidade que a gente viva seja sequela dessa nossa omissão. Perfeito. Aí volta a pergunta agora, porque agora fica melhor. Aí a pergunta era justamente isso, né? Uma vez que a gente se depara, né, o cristão, né, ele pode de fato então escutar músicas seculares, músicas mundanas, né, nesse sentido aí. Como é que a gente deve se portar? Muito bem. Pegando aquele conceito que nós falamos de mundano, já fica claro, né? A gente não pode escutar nem nos envolver com nada que frontalmente vá se chocar com os valores de Deus ou vá se opor à pessoa de Deus. Então, na questão da música mundana nesse sentido, ela já é de um todo descartada. Aí você vem para a questão da música secular. E quando eu falo secular, saindo desse contexto religioso, mas também não sendo aquilo que está ligado aos valores mundanos. Então, é errado em si não. Até porque você vai observar, a música clássica, ela é aplicada no contexto religioso, mas ela é uma música secular. Ela envolve aquele próprio ambiente dela. Então, o que é que se requer de nós? Que nós usemos critérios e, através desses critérios, poder basilar a nossa posição. E aí você pode perguntar, mas há critérios na Bíblia para esse tipo de coisa? Da gente poder ver uma música que não seja frontalmente mundana, mas também ela poder ser utilizada como forma de apreciação? Sim. Desde que, em primeiro lugar, ela siga aquele princípio que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você volta um pouco, ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. O que é que Paulo diz? Que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Então pode acontecer, nessa crítica que a gente faz, daquilo que porventura nós iremos escutar, de não nos convir, não valer a pena, não nos edificar. Então descarta. É o segundo filtro, vamos assim dizer. Terceiro, aquilo que a gente observa lá em Filipenses capítulo 4, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Então, se você usa esses critérios, e se a música passa por esses critérios, e são critérios bem rígidos, e se ela foi aprovada, vamos assim dizer, não haverá nenhum tipo de problema. Agora, quando você for aplicar esses critérios, talvez você não vai encontrar nada, mas aí faz parte, entendeu? Faz parte. Mas aí o Matheus falou uma coisa bem interessante aí agora, né? Ele diz o seguinte, né? Então podemos dizer que o cristão pode produzir música secular, procurando, né, justamente trazer a arte para si. Eu acho que foi uma coisa bem interessante aí, agora que o Matheus perguntou agora, né? O que é que o senhor... Pode sim, desde que ela não seja mundana. Veja, por isso que nós fizemos toda aquela base inicial, fazendo a distinção do secular para o mundano. Então você vai ter, principalmente nessa questão artística, principalmente nessa questão musical, e a gente vê, hoje infelizmente não, porque nós vivemos uma certa
degradação musical tão grande que é até complicado a gente falar isso hoje. Mas quando você olha a história, você vai perceber que nem sempre foi assim. Houve muita gente boa, bons compositores, que necessariamente não tinham temor de Deus, mas compuseram algumas letras, não foram todas. Aí onde está a questão de senso crítico, que você não vê chocar-se com o Evangelho. Muitas vezes canções que expressavam aspectos da natureza, expressavam costumes e práticas que os homens têm no seu cotidiano, que não se chocaram. Então, quando você vai por essa via, eu vejo que não há problema, isso não vai contrariar nem ferir os princípios da palavra de Deus. Agora, critério, tudo nós temos que observar o critério. O irmão Evandro aqui, ele fala o seguinte, né? Pastor, esse pensamento implica que o cristão deve exercer seus dons nas diversas áreas da vida, a exemplo na política, nas artes, na ciência, etc. Deve. Isso é o que nós chamamos de cosmovisão. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Eu, particularmente, não tenho nenhum dom artístico, né? Pelo menos até hoje eu não identifiquei. Se tem, não identifiquei. Mas a gente vê que existem pessoas que elas têm essa capacidade, né? São pessoas que são muito dadas à questão musical, muito dadas à representação. Por que não utilizar em causas que não firam o Evangelho e que expresse essa beleza da arte? Então, isso não é problema, não é pecado, e de certa forma a gente vai estar abrindo o campo para quê? Para nós disseminarmos os valores cristãos, entendeu? Mostrar como o Evangelho, ele impacta a sociedade na qual nós vivemos, inclusive na nossa inserção nos vários aspectos e campos da sociedade. Infelizmente, repito, a gente vive muito no gueto evangélico e às vezes a nossa vida ela se restringe à igreja e por isso a gente perde o nosso poder de influência. O que foi que Cristo falou lá em Mateus capítulo 5? Que nós somos sal da terra, que nós somos luz no mundo. Você não vai pegar um sal e deixar num saleiro. Na verdade, você pode até fazer, só que ele não vai ter serventia nenhuma. O sal, ele tem a sua importância quando ele sai do saleiro, entendeu? É colocado sobre as coisas para poder conservar. Então, da mesma forma, deveria ser a igreja, no que diz respeito aos seus membros. Deveríamos viver, como nós devemos viver, dentro do contexto da igreja, sermos edificados, sermos transformados pelos valores do Evangelho e pegarmos esses valores e colocarmos aonde? No mundo. Expressarmos esses valores no mundo, para que a verdade de Deus ela possa ser manifesta. Isso envolve, como foi questionado aí, essa questão política, essa questão artística, sempre se respaldando pelo Evangelho. Agora, infelizmente, quando a gente fala isso, principalmente por causa do estreitamento da mente que muitos têm, de ver a vida somente no seu aspecto religioso, isso às vezes acaba até soando mal, mas isso de certa forma faz parte dessa visão limitada que infelizmente a gente acaba tendo das coisas. A passagem bíblica que é mencionada lá em Marcos, né, quando ele fala assim, ir ao mundo e pregar o Evangelho, ela também se enquadra nesse aspecto da gente também disseminar o Evangelho e as obras de Deus, né, de maneira artística, nesse cenário também assim? Com certeza, porque aonde nós vamos, o que é que a gente deve levar conosco? Os valores do Evangelho. Isso pode se referir à questão da pregação também, mas os valores, a conduta, a prática, a ação espelha o Evangelho. Certa vez, um determinado homem falou que nós deveríamos sempre pregar o Evangelho, às vezes falando, mas sempre vivendo, entendeu? Então, são esses valores que muitas vezes a gente acaba não manifestando e o Evangelho acaba, por causa disso, sendo prejudicado. Por quê? As pessoas ficam totalmente indiferentes a essas verdades que nós temos, a esses princípios, a ética cristã que nós temos na palavra do Senhor. Perfeito. Aí é que a gente tem uma pergunta bem interessante aqui, né? Aline Oliveira, minha mãe também, viu? Eu sou irmão de Aline. Diz o seguinte, né? Minha mãe está perguntando se cristão devia gastar tempo ouvindo música secular, já que não edifica a vida do cristão, ao invés de escutar uma música cristã que poderia edificar. O que é que Paulo fala lá em Colossenses 3, 1, 2? Que se nós nascemos de novo, nós devemos fazer o quê? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque nós fomos ressuscitados e a nossa vida está oculta em Deus. Então, qual deve ser a nossa prioridade de vida? Trazer todas aquelas coisas que nos tragam edificação espiritual no seu sentido direto. Essa deve ser a prioridade. Mas isso vai descartar
em um determinado momento da nossa vida, ou em uma determinada circunstância da nossa vida, que a gente possa ouvir alguma coisa que não fira o Evangelho, mas não se amolde a padrões mundanos, também não haverá problema. Não será pecado se isso acontecer. Agora, a prioridade serão o quê? As coisas espirituais. Até porque muito daquilo que a gente escuta, na verdade, quase tudo, se não tudo, na verdade, daquilo que a gente escuta, vai para a nossa mente, vai para aquilo que a gente vai ocupar as nossas meditações. Então, se a gente enche o nosso coração com coisas que não são diretamente ligadas à palavra, a gente vai deixar de se edificar. Então, a prioridade deve ser isso, deve ocupar o nosso tempo maior, deve ser aquela coisa essencial na nossa vida. A questão é que, se o outro aspecto existir, ele não vai ser pecaminoso em si, ou não deve ser descartado. Agora, a prioridade, com certeza, é buscarmos as coisas lá do alto. Perfeito, perfeito. Um posicionamento que eu estava lembrando aqui, que é bem interessante, é o de... Estava lendo certa vez a descrição, a biografia de Jonathan Edwards, e foi uma colocação bem interessante que o autor fez, que ele colocou assim, sobre Jonathan Edwards, que ele não pensava e não se contentava meramente em glorificar a Deus, o que era algo que ele queria fazer, mas ele gostaria de maximizar a glória de Deus ao máximo que ele pudesse, né? Então acho que entra bem nessa pergunta lá de mãe, quando ela pergunta, né, se uma ou outra, né, aquilo que maximize mais a glória de Deus, né? Você falando em Jonathan Edwards, deixa só uma parte aqui, talvez muitos não saibam, mas Jonathan Edwards, além de filósofo, de pastor, ele fez um grande tratado sobre as borboletas. Sobre as borboletas? Sim, sobre as borboletas. E o que é que isso tem a ver? Como teólogo, talvez ele tivesse coisa mais importante para fazer. Não necessariamente, a depender da sua visão. As borboletas, elas são criação de quem? Do próprio Deus, né? Do próprio Deus. E os detalhes que a gente vê nesse aspecto específico, né, das borboletas, a sua coloração, a sua estrutura. Então, quando você faz isso, veja que ele não está diretamente detido com questões teológicas, mas ele está detido com a criação de Deus, que no final das contas vai refletir a glória divina. Então, é alguém que tinha uma visão mais ampla, uma cosmovisão bíblica, entendeu? Isso ajudou na ciência, automaticamente glorifica a Deus. E aquilo que eu falei, né? O que acontece na política, o que acontece nas artes, infelizmente acaba acontecendo na ciência. Nós cristãos deveríamos estar envolvidos com a ciência. Mas o que a gente faz? A gente delega a ciência também, na maioria dos casos, aos ímpios, que infelizmente vão perverter todos os valores e vão distorcer a ciência, tirando Deus da criação, quando na verdade deveria se inserir Deus na criação. Por isso a gente não pode se omitir de exercer o nosso papel para o qual Deus ele nos chamou. Perfeito, perfeito. E para a gente dar continuidade aqui e não deixar passar, né, a pergunta da irmã Nazaré Pessoa, né? Ela diz o seguinte, né, ela pergunta: como pode ser vista a música gospel na visão cristã conservadora? Isso aqui foi o irmão Alexandre Adelino, na verdade. Eita, Alexandre. Conservador especificou aqui, né? Mais uma vez, eu vou sempre fazer menção daquele espírito crítico, né, que a gente deve ter. Hoje, infelizmente, com raríssimas exceções, mas com raríssimas exceções mesmo, o que a gente tem de música gospel, na verdade, tem muito pouco do Evangelho. Muito pouco do Evangelho. E, na verdade, eu até ouso a falar que muitas músicas ditas gospel, na verdade, são mundanas. Aí mundanas mesmo, eu nem digo que é secular, mas são mundanas mesmo. Pelo conteúdo, pela letra, pela distorção dos valores, dos princípios da palavra, mas aquela falsa ideia, tem Deus no meio. Então, se tem Deus, é boa. Não necessariamente. Me lembrei daquela música Raridade. Aquilo é heresia, entendeu? Aquilo é heresia, uma grande heresia. Coloca o homem no centro das coisas, desfaz a pessoa de Deus. Então, isso é música gospel? Não, isso é música mundana mesmo, literalmente falando, né? E essas outras maquiagens que a gente tem, né? Exatamente. Tem até uma determinada cantora aí, né? Ela, uma vez, acho que faz uns 4 ou 5 anos, foi lançada uma música dela. Não vou citar o nome não, vou citar a música que vocês vão saber. A Dança do Quaquito, entendeu? Cantada por uma dita cantora gospel. Mas o que é que tem nessa letra? Mundo, carne. Então a gente tem que cuidar,
Porque muitas vezes você fica com esse negócio, não, isso aqui é profano, isso é mundano, e muitas vezes você termina abraçando o que de fato é mundano. Exatamente, só por levar o nome de Deus, né? Só por levar o nome de Deus, só por levar o nome de Deus. Então, o que é que a gente deve fazer hoje, Alexandre? A gente tem que ter critério, analisar a letra à luz da Bíblia, analisar a letra à luz das doutrinas da Bíblia. Se ela passar pelo crivo das Escrituras, beleza, podemos dizer que essa música é gospel. Agora, e repito, se nós aplicarmos esse princípio das músicas que são lançadas aí, talvez a gente não chegue a 5% de música verdadeiramente cristã que reproduz a verdade da palavra. Porque dentro dessa questão musical, eu ainda coloco uma outra coisa. Existem determinadas músicas que são cristãs, cujas letras são boas, respaldadas pela palavra, mas não devem fazer parte do nosso contexto do culto corporativo. Existem muitas letras assim, entendeu? Muitas letras que se aplicam às nossas experiências particulares com Deus, que são boas, são corretas, mas no culto corporativo, as canções, as músicas, elas devem ter esse alvo maior de glorificar Deus como corpo, como congregação. Até nisso a gente não consegue fazer a diferenciação das coisas e acaba misturando tudo. Então, existe música gospel e música gospel. Aquelas que têm um caráter mais particular, sua vida, sua experiência, e aquelas que são e devem ser aplicadas ao contexto congregacional da igreja, entendeu? As músicas de inário, não, porque elas já foram feitas com esse objetivo. Que objetivo? O louvor congregacional, entendeu? E aí, quando a gente trabalha nessa questão de inário, que já dava um outro debate aí, já dava um outro bate-papo, a gente vê que a história da igreja ela é muito farta na produção desses materiais, e quando a gente volta um pouco para a história, a gente fica melhor acompanhado. As companhias que a gente tem hoje, com raras exceções, não são boas. Isso aí eu falo com certeza. Mas não se escandalize não, depois a gente trabalha esse ponto. Mas vamos lá, mas só fazendo entrar enquanto a gente fez uma crítica tão grande, né? Quanto a diversas músicas aí, mas tem surgido, né? Eu particularmente tenho acompanhado muito um grupo, né? Que é o Candinheiro, né? São pessoas que estão trazendo se envolvendo mais com arte, bem regional aqui, Paraíba, né? No Nordeste, estão se envolvendo. Eu recomendo, viu? Candinheiro aí, que você possa acompanhar esse grupo aí. São pessoas que estão buscando, assim, trazer teologia para as letras, né? Então é algo que a gente deve valorizar como cristão, né? Isso. Apoiar isso, né? Que muitas vezes está nos faltando. E aí eu quero ler aqui alguns comentários, né? Dos nossos irmãos. E um que o Matheus aqui foi bem interessante, né? Mas o irmão João Adelino, ele diz o seguinte, né? A arte foi afetada pelo pecado e por isso desvirtuada da sua verdadeira função, que é glorificar a Deus. Satanás, com sua perspicácia, foi quem promoveu esse desvirtuamento, né? É justamente essa colocação, tudo que a gente está tratando aqui, bem sintetizada. Mas aí Matheus Cavalcante, ele veio com aqui só uma observação, um exemplo assim, já que você falou nessa questão regional, né? E a gente observa muito isso, né? Eu não estou fazendo aqui apologia a canto A, canto B, não. É só para exemplificar, né? Me lembrei de João falando aí, me lembrei de pastor Armando, e aí me veio à mente esse personagem, né? Eu não estou dizendo que tudo que ele produz é bom, mas, por exemplo, as músicas de Luiz Gonzaga, elas tratam muito da nossa situação regional, do Nordeste, entendeu? Do sofrimento do homem do campo, das dores, das lutas. Então, muitas das canções dele são voltadas para esse campo, para essa esfera, entendeu? E retrata realmente a realidade. E sobretudo há 50 anos, quando a gente não tinha tantos meios como a gente tem hoje, né? Diferentemente do homem do campo hoje, né? Que hoje, de certa forma, existem algumas melhorias. Então, a narrativa que ele faz da realidade do sertanejo, a gente pode dizer que é mentira, a gente pode dizer que aquilo ali é satânico, não, é a descrição. A descrição de uma realidade. Daquela população, daquele grupo de pessoas que viviam sem água, sem os recursos que a gente tem, entendeu? Então, é esse retrato, né, da realidade, dessa triste realidade que vivíamos anteriormente, e isso por si só não vai desfazer dos valores do Evangelho, muito pelo contrário, retrata uma realidade, uma triste realidade. Nesse momento a gente poderia ver que Deus agraciou ele, né, com a graça comum para produzir tal literatura ali naquele momento. Exatamente. Né? Eu digo isso para o pastor Armando, gostava muito, né? Dentro dessa filtragem, aí me veio à mente. Aí Matheus fez o seguinte, olha o que ele falou aqui, pastor. Então, como incentivar os cristãos na prática, nessa ideia de exercer valores cristãos na arte secular? Aí ele continua. As igrejas
as igrejas terem programações para esse tipo de arte seria errado? A exemplo do teatro na igreja? Veja, essa questão do teatro, aí mais uma vez, isso termina relacionando o nosso desvirtuamento. Foi o que aconteceu. A gente separou, ótima essa pergunta de Mateus, a gente separou a nossa vida em dois ambientes, o secular e aquilo que é profano. Então nós somos crentes, então o que é que nós fazemos? Vamos evitar todo e qualquer contato com aquilo que é profano, com aquilo que é secular, dentro da nossa visão. E vamos aqui para a igreja, e vivermos dentro da igreja. Mas ali tinha teatro, ali tinha música, ali tinha isso, ali tinha dança, tinha tudo. Então vamos trazer para a igreja, botar o nome de Jesus, e agora a gente faz tudo certo. Agora santificado. E aí a gente esquece culto, reverência, entendeu? Tudo que Deus exige na sua palavra. Olha só o problema que a gente arranjou. Foi de um extremo para outro, e foi para um extremo pior. Então, essa questão específica mesmo de teatro, não há nenhum problema que você faça, desde que não seja no culto, desde que não seja na adoração. Você tem um dia específico, entendeu? Para ensaiar uma peça teatral, veja, alguma coisa relacionada à palavra, ou alguma coisa que reflita os valores da palavra. Qual o problema disso? Hoje pela manhã eu estava até conversando com a Ana Lívia, mostrando a questão das obras um autor conhecido, agora me veio à mente, que fez o Leão e o Guarda-Roupa, As Crônicas de Nárnia. Como é o autor? O autor das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis? Isso, C.S. Lewis. As próprias Crônicas de Nárnia, você não vê ali nada falando diretamente de Deus. Existe ali um enredo que é contado, não necessariamente que tem uma indicação religiosa direta, ela fica implícita, né? E você vê uma grande obra literária, entendeu? Inclusive foi reproduzida em série na BBC de Londres na década de 80, entendeu? Onde toda a população assistia. Então veja um exemplo típico de alguma coisa que não está diretamente ligada à religião, mas reflete algumas verdades do Evangelho, e que isso acaba sendo uma manifestação artística. Então, qual o problema disso? Nenhum. Desde que não seja padrão de culto, desde que não seja padrão da igreja em si, mas manifestações que a gente possa fazer. Eu me lembrei de um período que nós estávamos em João Pessoa, a gente fazia uma programação lá aos sábados, né? Era a Noite dos Talentos, e aí a gente dava a oportunidade para os irmãos recitarem poesia, para os irmãos cantarem, entendeu? A maioria do conteúdo ele era evangélico, né? Que as pessoas se preparavam só para isso. E a gente fazia lá os sábados, e depois tínhamos uma confraternização. É um negócio muito bom, entendeu? A gente não alterou a questão cultica, permaneceu a mesma coisa, mas você tinha um espaço para você poder desenvolver esses dons. Eu acho que o que falta para a igreja é isso, é dar esse espaço, entendeu? E não querer que esse espaço seja no próprio culto. Aí o negócio se desvirtua completamente. Mateus, ele pergunta algo bem comum hoje em dia, bem falado com relação à música na adoração, né? Existem tipos de ritmos, né, que a gente deve adotar para adoração a Deus, né? Mateus, ele fala com relação a gêneros do diabo, né, que as pessoas dizem, por exemplo, rock, funk, etc. Como é que a gente vê muito isso na igreja brasileira, querendo adotar isso, né, trazer muitos para a própria adoração a Deus, né? Como é que a gente deve se portar com isso? Deus, ele rejeita alguns tipos de ritmos, e aí nem tanto a letra, né? A letra está bem definido já, mas quanto a ritmo, né? A gente pode adotar um ritmo para adorar a Deus ou não? Como é que a gente disse que um ritmo ele deve ser ou não ser enquadrado no culto, né? Muito bem. Eu estava até pensando nesse tema, né? Eu não sou uma pessoa assim tão apropriada para falar de música, até porque eu não tenho nenhum dom musical, né? Eu Liane talvez ficasse melhor, mas não fugindo aí da questão, né? A gente tem que ter uma noção clara do que seja música sacra. Infelizmente isso também está sendo esquecido. E no que diz respeito à música sacra, você vai observar pelo menos duas coisas com as quais as pessoas que no passado se envolveram com ela, eles tiveram muito cuidado mesmo. Primeira coisa, conteúdo, letra. Segunda coisa, ritmo, que aí entra na pergunta que foi colocada. Existem, de fato, determinados ritmos que pela seu próprio movimento, sua própria realidade, elas tiram aquilo que deve existir no nosso culto, que é o quê? A razão. O apóstolo Paulo, quando fala lá em Romanos capítulo 12, acerca do nosso culto, ele diz que o nosso culto ele deve ser racional.
Então, o estilo musical, ele vai nos auxiliar nessa questão da racionalidade que deve marcar o culto que nós prestamos a Deus. Então, você vai ver que quando você usa esse princípio, alguns ritmos não nos vão favorecer, Alguns instrumentos também, eles não nos vão favorecer. Por isso que a gente tem que fazer uma seleção. E repito, falo com conhecimento limitado nessa área, mas, por exemplo, instrumentos de percussão, eu vejo que ele não nos auxilia, sobretudo quando eles são utilizados de maneira indevida, via de regra eles são. Para quê? Para que a gente possa realmente vivenciar essa racionalidade que deve caracterizar o culto que nós prestamos a Deus. Então, essa questão da música sacra, ela se preocupa com duas coisas, com o conteúdo e um ritmo que nos auxilie no nosso enlevo espiritual, para que a música ela possa convergir para a nossa preparação do culto a Deus. Então, ela é feita nesse sentido. E quando você vai ver, alguns ritmos não nos possibilita que a gente chegue nessa finalidade. Perfeito. E a Dialinda voltou aqui, pastor. Voltou? Muito bem. Agora vamos esmiuçar a pergunta dela agora. Ela diz assim: se para os convertidos não há divisão entre espiritual e secular, ou seja, para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né? Nós não estamos exercendo espiritualidade quando ouvimos músicas seculares, por sabermos que ali há a graça comum de Deus. Agora acho que ficou bem mais claro. Então ficou melhor. Eu só queria fazer uma observação. Não sei se na nossa palavra a gente terminou misturando os conceitos de espiritual e secular. Se a gente misturou como que coisas sinônimas, aí eu peço desculpa que terminei me equivocando. Veja, o espiritual, pelo menos eu vejo assim, é tudo aquilo que converge essencialmente para a palavra, converge essencialmente para o nosso crescimento espiritual. O secular é algo que não choca diretamente com a palavra, que não abraça a questão mundana e que vai refletir traços acerca da natureza de Deus. Eu vejo o secular dentro dessa visão, eu não vejo como sinônimo de espiritual, uma coisa espiritual, entendeu? Nesse sentido. Então, não sei se ficou claro nas minhas palavras anteriores. Então, tratando essa questão separada, né, essa questão distinta do espiritual, do secular, existem momentos, a depender de letras, que a gente pode ter o nosso enlevo espiritual. Por exemplo, canções que falam sobre a natureza. Quando você tem a sua cosmovisão, aqui você vai se lembrar, o que é que vai vir à sua mente? A perfeição do nosso Deus. Isso vai acabar caindo numa certa espiritualidade. Então, vai ser o fim em si, entendeu? Então, isso pode acontecer. Agora, repito, há necessidade de critério, há necessidade de analisar conteúdo, e se isso de fato for obedecido, naturalmente a gente vai chegar a essa conclusão. Inclusive, domingo passado, né, na nossa mensagem à noite, a gente baseou o texto lá em Salmo 136, que fala de render graça a Deus, e o salmista, ele fala sobre a criação. Inclusive, a gente vê lá, ele fazendo menção à criação. Então, em última instância, qualquer coisa que remeta à criação, naturalmente deveria nos remeter a quem? À existência de Deus. Isso pode ser uma música, isso pode ser uma pintura, isso pode ser uma escultura, entendeu? Então a gente tem uma visão mais ampla, não somente considerar a criação, mas concluir quem foi o seu criador e perceber os traços desse criador, entendeu? O próprio registro que Davi faz lá no Salmo 19, na primeira parte do Salmo, ele nos leva justamente a essa compreensão. Ele faz o registro da criação e diz que não existe som, não existe palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a voz do Senhor. Como? Somente através da ordem da criação. Somente entre aspas, né? A questão das estações e de tudo que a gente vê na natureza. Então, a natureza revela a Deus. Não é uma revelação especial, mas é a revelação natural. Tudo aquilo que nos remete para ela, automaticamente deve nos remeter para Deus. E no final, isso acabará sendo espiritualidade, mas não fazendo aí a junção espiritual secular como fosse sinônimos, com essa pequena distinção. Ok? Perfeito. A Alina aí, ela se menciona aí, se sentiu satisfeita aí. Matheus, ele perguntou, né, justamente quanto a isso aí a gente viu, né? Mas ele novamente pergunta se, com relação a existir sim ou não um gênero musical do diabo, né? A gente basicamente acho que já foi explicado, né? Eu acho que a gente vai tentar fechar por aqui. Vamos fechar por aqui, os irmãos vão fazer alguns comentários, né? Mas como não está sendo uma pergunta, né, agora, a gente acredita que tem. Se tiver, a gente vai tentar responder em um outro momento, né? Agora a gente já está meio que
que fechando, né? Vou fechar com a última da nossa irmã Jéssica, né? Para depois a gente dizer que a gente tem, todo mundo aqui tem voz, pessoal. Mas ela diz o seguinte, né? E essa é a última por hoje, né? Depois a gente vai partir do sorteio para poder fechar hoje aqui. Eita, estão perguntando, é a de Félix. Qual é a de Félix, hein? Não sei. Passou, viu? Passou batido. A gente vai olhar aqui. Mas a irmã Jéssica, ela fala o seguinte, né? As músicas que são ideais para entoar louvores a Deus são apenas da harpa cristã? Não entendi o porquê dos instrumentos de percussão não auxiliarem os hinos entoados no culto. Muito bem. Pegou aí a dele. Sim, essa aqui eu esqueci, foi. Você já emenda logo pra gente terminar? Volta só de novo, volta só aí, Fabinho, pronto, pega essa aqui. Em relação às músicas, né? Devem ser cantadas no culto somente música de harpa? Não, eu não vejo que existe a necessidade dessa exclusividade. Você pode cantar outras músicas que não sejam diretamente relacionadas a inários. E são músicas muito boas, sobretudo porque ela estimula o cântico congregacional, o cântico da congregação. Então, quando nós falamos da questão da música sacra, a gente faz essa observação justamente para a gente não ser levado a entender que tudo aquilo que não é do inário, tudo aquilo que não tem essa história denominacional, seja ruim, seja errado. Não. Aí, mais uma vez, eu volto para o princípio anterior. Qual é o princípio? A letra, o conteúdo. Ela respalda a palavra, ela respalda o ensinamento bíblico. Tudo bem. Você pode incorrer o risco, também você ter, dentro de um inário desse tradicional, uma música que fuja completamente dos princípios bíblicos. Acho que foi na semana passada. Eu não sei se o nosso irmão Iwatos, ele está conectado, eu acho que é lá em Itália. Ele me fez uma pergunta relacionada a alguns hinos dos salmos e hinos, algumas observações lá, e eu achei extremamente pertinentes em relação à doutrina da salvação. E mostrei a ele que, de fato, a intenção que fica, a verdade que fica, é que se contraria o ensino daquilo que a gente vê como soberano de Deus na salvação. Agora, são poucos exemplos. Por quê? De certa forma, o nosso inário, e aí eu falo específico, o inário congregacional de salmos e hinos, alguns hinos foram compostos dentro daquele contexto ali, daquela luta arminiano, calvinismo, e de certa forma alguns refletem. Daí você tem que ter análise crítica, né? Para isso aí, tem que ter análise crítica. Então, a primeira parte da pergunta é respondida. A segunda, eu acho que tem a ver com instrumentos, não foi que ela falou? Foi exatamente com os instrumentos. Os instrumentos de percussão. E aí eu falo, né, não como músico, né, sou um tanto quanto leigo no assunto, mas daquilo que a gente vê, é que os instrumentos de percussão, via de regra, eles apelam muito para o nosso emocional. Isso aqui você faz uma experiência, pelo menos comigo acontece assim, não sei se acontece com todas as pessoas. Quando você utiliza instrumentos de percussão, você sente que existe toda uma carga emocional que é feita, entendeu? Até pelo ritmo que ele é tocado, pela forma como ele é trabalhado. Isso acaba prejudicando a racionalidade que deve haver do culto. Quando a gente fala na questão do culto, eu vejo que existem dois fatores que a gente não pode deixar de esquecer. O primeiro fator é o fator emocional e o segundo fator é o fator racional. Eu sempre vejo que no culto que a gente presta a Deus, esses dois fatores eles têm que estar casados, muito bem equilibrados, 50% para cada. A gente trabalhar a questão bem matemática aí. O Liane está me assistindo, talvez ela se lembre que eu estou falando isso, né? Porque quando você atenta muito para o racional, o culto ele vai tender a ser o quê? Mecânico. Quando você atenta muito para a questão emocional, para onde ele vai demandar? Para o irracional. Muito apelativo, né? Muito apelativo, você vai de um extremo para outro. Então você tem que ter o equilíbrio. Então, instrumentos que nos façam perder esse equilíbrio, eu vejo que são prejudiciais justamente por causa disso. E pela própria história, né, desses instrumentos, da utilização deles na vida da igreja. São duas coisas que geralmente eu considero quando a gente vai trabalhar algum assunto. Aquilo que a Bíblia diz e aquilo que foi feito ao longo da história. Então, se a gente observa que ao longo da história, eu não sei se vai causar interferência aí, porque a gente passou um carro de som aí na frente. Então, se a gente vê ao longo da história, né, que esses instrumentos eles não foram utilizados tão somente dos últimos 30 anos para cá, vejo que não seria um caminho muito bom, porque a gente não tem uma herança para poder realmente ficar firmado, dizer, esse aqui é o caminho. Então, a gente considera
esses dois aspectos aí na questão dos instrumentos de percussão. Eu já estou até batendo aqui, entendeu? Então, é uma observação. Agora, talvez demande um debate específico só sobre esse assunto, que aí fica melhor. Estou considerando aqui de maneira geral, mas só para a gente pensar. Mas desde já, eu até aconselho, né, para as pessoas que têm dúvida em relação a isso aí, procura no Google depois o nome Parcival Módulo. Parcival Módulo. Ele é um estudioso muito grande da área musical. Inclusive, ele tem um trabalho muito extenso que visa justamente essa questão da discussão dos instrumentos dentro do culto. Parcival Módulo. Eu aconselho a leitura deles. Todo o material vale a pena, ok? Perfeito, perfeito. A gente vai agora fechar com o Félix, né? Que a gente passou aí, então a gente pede até desculpa, porque foram tantas aqui correndo aqui, a gente foi tentar pegar, acabou passando a do seu Félix aí, né? Mas vamos lá. Félix, ele disse o seguinte, né? Músicas internacionais românticas. Olha isso aí, ó. Anos 80 e 90 não tinham tanta depravação. Não tinham tanta, né? Depravação. Você conhecendo a letra, é pecado? Não, acredito que não. Músicas que revelem um amor genuíno. Veja, o amor genuíno, viu? Logo, muitas já são cantadas hoje, talvez todas, né? Depravação, né? Não vai se encaixar muito nesse princípio. E talvez alguns se escandalizem quando eu falo isso, mas você já leram o livro de Cantares? Alguém aqui já leu o livro de Cantares? Ali não tem essa questão de você dizer que é o amor de Cristo pela igreja, não. Ele foi escrito demonstrando de maneira estrita o amor de Salomão à sunamita. E você vai ver ali, agora não é um amor impuro, até porque era um casamento, tudo dentro das regras. Então, se for por esse caminho, aí não haverá problema, porque você observa que na própria Bíblia você vai encontrar livros que falem sobre isso, entendeu? Inclusive em relação à pessoa de Deus, eu nem sei, aqui me foge na mente, se aparece no livro de Cantares. Se apareceu, acho que é muito pouco. Ele fala mais realmente desse amor, expressado até na questão da intimidade sexual, e é um livro inspirado, né? E isso revela, de certa forma, um pouco do nosso medo de tratar determinados assuntos. Eu não sei aqui quantos já escutaram na vida pregações relacionadas ao livro de Cantares de Salomão. Isso é difícil. Eu nunca preguei uma mensagem no livro de Salomão, de Cantares, e nunca escutei nenhuma. Agora, eu não posso deixar de dizer que é um livro inspirado. É um livro inspirado. É um livro inspirado. Então, desde que se obedeça esses princípios, que não contrarie, que não incita a fornicação, não incite o adultério, não incite o desregramento sexual, aí não haveria muito problema. Agora, tem que ser muito critério para a gente poder chegar nessa conclusão. Muito critério mesmo, ok? A gente vai fechar com essa agora, porque nosso produtor... o negócio hoje aqui... o produtor tá passando aqui, rapaz. O produtor passou... Ainda tem sorteio aí, ó. Mas essa é a última, e agora não volta atrás. Tá bem, produtor? Essa aqui é bem polêmica, né? Porque a gente tá vivendo o que tá vivendo, né? E a gente tá rindo com ela. O que é que o senhor me diz, pastor, sobre as músicas regionais referentes a forró paraibano, né? Que bastante utilizado, até mesmo muitos estilos de música de forró ditas como evangélicas. Esse é um outro problema que a gente vive hoje, né? Na verdade, é cheio de problema a nossa vida hoje, né? Você vai ver que houve uma perda completa mesmo da identificação regional. Quando você fala, eu não sou muito perito no assunto não, viu, por favor, mas quando você fala a questão mesmo do forró hoje, você não vai dizer que o forró de hoje ele é igual ao de Luiz Gonzaga, né? É um pouco diferente, né? Principalmente dessas bandas que tem aí todas metalizadas e por aí vai. Então, se for nesse sentido, já está de um todo descartado. Não tem nada a ver. E realmente existem algumas. Vez por outra a gente entra em determinados ambientes, o pessoal fica escutando lá. Realmente, se você não parar e considerar, você pensa que é um forró mundano, que na verdade né? Só coloca Deus no meio, aquele negócio todo. Então, do que é feito, eu não acredito que seja uma coisa boa. Acho que é uma coisa que pode ser descartada, entendeu? Porque é muito, 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 muito mesmo mundanizado. Agora, você pode expressar, né, determinados ritmos regionais, que não seja o contrário. Agora, aquilo que eu disse, não é música para culto. Entendeu? Não é música para culto, entendeu? É música que você pode escutar. Não estou falando desse forró hoje não, entendeu? Por favor, não me interprete mal, entendeu? Mas é aquela questão, existem ritmos e ritmos, uns já são de um todo excluídos, quer para a nossa edificação pessoal, quer para o culto, outros podem ser utilizados, mas apenas a nível pessoal. Mas mesmo assim,
tendo que considerar muita letra, porque quando você considera, via de regra, quando você vê alguém preocupado com a letra, ele não vai dar muito problema para a questão do ritmo. Geralmente vai ser uma pessoa centrada. Quando a pessoa já não tem controle com a letra, não vai ter com o ritmo, e aí vai virar uma bola de neve. Então, essa questão de forró gospel, não vejo que seja bíblico, entendeu? Pode até muitos hoje estarem abraçando, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém, né? Então a gente vai tentar fechando por aqui, né? Só um ponto aí bem interessante que foi mencionado, é justamente o aspecto, né, que tudo se define com o que a gente viu lá no início, né, da queda do homem e a graça comum, né? E a gente querer equilibrar isso de uma maneira que não seja pecaminosa, né? Isso. Então eu acho que o grande ensinamento para a gente é justamente a gente poder ter esse princípio e aplicar ele nas grandes situações que poderão nos surgir, né? Uhum. Então é saber até que ponto vai a graça comum a lei, tentar identificar e não extrapolar, para que a gente não peque na dúvida, né? Isso. A própria dúvida, muitas vezes a gente tem dúvida, né? Não, bota a graça comum na frente e vai-se embora, né? Acho que é um grande ensinamento nisso aí que a gente tem que balancear isso aí, né? Então fechamos por hoje, pessoal. Por hoje Até é logo, só. pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser.